Alguns avisos. Primeiro eu quero que você compartilhe essa live aí. Você que está nos vendo pelo Facebook, compartilha, né? Você que faz parte dos grupos da igreja, convide um amigo, convide um parente, coloca nos grupos para a gente alcançar mais vidas. E pessoal, estou com a saudade dos irmãos. Em breve nós estaremos juntos. Estamos aqui vendo a igreja vazia, mas sabemos que é temporário, né? E igreja também não é só isso aqui. Nós estamos separados fisicamente, mas em espírito, juntos, adorando o Senhor dos Exércitos. Você que é membro dessa igreja, você que é dizimista e ofertante fiel, os tesoureiros estão vindo aqui no sábado, no domingo e às terças-feiras. Caso você queira que devolver o seu dízimo, a sua oferta, pode nos procurar, tá? O Senhor vai multiplicar a tua semente. Nós vamos ouvir uma palavra agora. Hoje eu convidei o presbítero Dalton, que vai ser boca de Deus aqui para nós. Nós temos um carinho enorme com ele, com toda a família. Presbítero Dalton, vem aqui, que o Senhor te use com graça, com autoridade. Eu vou pedir os irmãos que estão conosco, para tudo agora, reverência na palavra. Se tem uma coisa que o inimigo quer fazer, é tirar o nosso foco da palavra, porque é a palavra que sustenta, é a palavra que nos fortalece. E quando nós estamos em casa, se a gente não vigiar, a gente perde o foco. Então eu te convido agora, para tudo, esteja aí com a sua Bíblia, vamos ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. E sexta-feira estaremos aqui no culto da palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Domingo de manhã a escola bíblica, e domingo às 19 horas o culto da família. Por enquanto estamos fazendo os cultos online, mas eu tenho fé que está acabando. Tenho certeza que Deus já está preparando o recurso. Tá joia? Presbítero Dalton, Deus te use muito. Poder estar aqui com os irmãos, mesmo que de transmissão online, mas nós estamos conectados. E quem nos conecta não é o homem, mas quem nos conecta é o Espírito. Quem nos conecta é a presença do Senhor. Antes de iniciar aquilo que Deus colocou no meu coração, eu queria agradecer a presença de todos que estão assistindo, que estão participando do culto. E Deus tem uma palavra para a nossa vida nessa noite. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Estou aqui com a Bíblia aberta. E quando a gente abre a Bíblia, não é um livro qualquer que é aberto, mas é um livro que nos traz revelação. É um livro que nos traz uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra que levanta até defunto, até aquele que está morto. E eu digo morto espiritualmente, morto nos seus medos, morto nos seus temores. Essa palavra tem o poder de levantar. Não será a minha palavra nessa noite, mas será a palavra do Altíssimo. Será a palavra do nosso Senhor, do nosso Deus. E sabe o que Deus, sabe por que Deus parou? Sabe por que Deus está fazendo o que está acontecendo no mundo? Eu creio que seja o agir de Deus, porque Deus quer parar o mundo. Deus parou o mundo porque Ele quer falar com você. Ele quer ter intimidade, Ele quer ter um momento a sós com você. E é na solidão, é no silêncio que Deus, Ele se revela, que Deus aparece. Então não fique temeroso, não fique com medo. Esse é um momento, e aproveite esse momento, porque nós de repente não teremos outro momento como esse. Quantas coisas lá fora, até então a gente preocupado, correndo de um lado para o outro, trabalhando, e às vezes vem correndo para a igreja, senta no banco da igreja, muitas das vezes só aos domingos, e ouve uma palavra e volta para a nossa rotina. A vida tem se tornado uma rotina, um cansaço físico, um cansaço mental, as preocupações com as coisas que esse mundo nos oferece, e a gente esquece muitas das vezes que existe um Deus, e que nós somos criaturas
e filhos desse Deus, feito à sua imagem e à sua semelhança. Então, Deus parou o mundo para que o mundo pudesse ouvi-lo, para que o mundo pudesse escutá-lo. Deus parou toda a agitação, Deus calou os shows, Deus calou os grandes eventos, Deus calou as grandes agitações, os grandes movimentos, porque Ele não quer simplesmente falar em movimento, mas Ele quer falar a sós, Ele quer ter um particular com os seus filhos, com aqueles a qual Ele tem chamado. E muitos nesses dias o Senhor tem chamado, muitos nesses dias o Senhor tem despertado, aqueles que já estavam há muito tempo afastados, aqueles que já tinham perdido a fé e a esperança de dias melhores, de um futuro, que já não acreditavam como acreditavam antigamente. O Senhor parou você para que Ele pudesse falar contigo. E nessa noite, abrindo a sua palavra, eu quero falar um pouquinho dos acontecimentos, das coisas que estão acontecendo, para que a gente entenda o mover de Deus. A ministração dessa noite tem como tema as últimas contrações. Quem está com a Bíblia aí, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e já deixa aberto lá em 1 Tessalonicenses. Mateus capítulo 24 diz assim: então Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe aportar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhes pediram: dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? De repente essa pergunta você está fazendo, né? O que será que está acontecendo? Será se é a vinda? Será se é o final dos tempos? Será se nós estamos vivendo um momento apocalíptico? Um momento da história? Apocalipse não significa destruição, como os filmes de Hollywood falam. Apocalipse significa revelação. É revelação de Deus. É isso que significa Apocalipse. Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos engane ou seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas, e vos ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 e 3. O apóstolo Paulo vai falar à igreja de Tessalônica: caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, e assim como a dores de parto. Tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Aproximadamente há mais ou menos 2000 anos, os discípulos já perguntavam para o Senhor quando aconteceria o fim de todas as coisas, quando chegaria o fim. E Jesus vai lhes revelar que a partir daquele momento haveriam dores, o mundo passaria por dores. E eu fui estudar um pouquinho sobre dores de parto, as dores que a mulher sente. Nós homens não sentimos essas dores, nós não entendemos essas dores. E eu fui estudar um pouco. Quando a mulher se aproxima
está próximo dela dar à luz, começa-se um processo dentro dela. E esse processo começa através de dores. Essas dores começam com algumas contrações, como se fossem cólicas. E essas cólicas ela sente, e aí dá um tempo, um espaço de tempo, mais ou menos entre 20 e 30 minutos, e ela sente outra contração. E quanto mais se aproxima da hora do parto, essas contrações elas vêm mais forte. E quanto mais forte vem, mais perto está para dar à luz, as contrações se tornam mais fortes e em menos espaço de tempo. E aí vem o momento da dor maior, daquela dor, uma dor que ela chega ao ponto até mesmo muitas mulheres de até desmaiar, faz uma força às vezes sobre-humana. E essa dor é a dor do parto, é a dor do nascimento, é a dor da expulsão do feto, do filho. É preciso dor para que haja um nascimento, para que haja um novo nascimento. E o Senhor lá atrás já vem alertando a sua igreja, que ao passar do tempo, ao passar dos anos, começarias com dores. E essas dores iriam aumentando quanto mais nós nos aproximássemos do fim. Quanto mais nós estivéssemos do fim, as dores aumentariam. E eu creio que esse momento, essa situação em que nós vivemos, nós estamos partindo para um outro processo de uma dor. A Bíblia, Jesus vai dizer de princípios das dores. Mas esses princípios, eles já vêm desde a ascensão de Jesus. Quando os discípulos, quando a igreja do Senhor começou o seu ministério na terra. Quantas perseguições os cristãos do início passaram. Quantos martírios aconteceram na igreja. E ao longo da história, se nós estudarmos a história, quantos acontecimentos tiveram no mundo. Quantas guerras já tiveram no mundo. Quantos reinos foram abalados. A natureza tem se revelado e tem gritado cada vez mais. Antigamente os furacões eles vinham em espaços maiores de tempo. E hoje nos últimos 10 anos existem furacões que vêm a cada ano, a cada mês. E eles têm se intensificado. Furacões, terremotos, tsunamis. Se você está ligado na mídia, ontem, se eu não me engano, um terremoto de 7,2 na escala aconteceu aqui próximo à Rússia. Um enxame de besouro, aquele bicho que come planta, como é o nome? Gafanhoto, está devastando a Ásia, a África. 200 milhões de gafanhotos estão destruindo tudo. Aqui no Paraguai, do nosso lado, esse mesmo enxame está devastando as plantações. Os acontecimentos estão aí. A natureza está em fúria. A natureza, a terra está clamando. A terra está se mostrando. E esses são os princípios que a Bíblia nos diz. E esses princípios estão se intensificando cada vez mais. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está amassando o mundo. Eu creio que esse momento é um agir de Deus, não é um agir do diabo. Se a gente olhar um pouco para a atuação do diabo ao longo da história contra a igreja, essa atuação parece não ter a mão do diabo. Parece que o diabo está silenciado. Parece que Deus diz assim: olha, cala-te, colocou uma mordaça em Satanás, porque eu vou falar com a minha igreja, eu vou falar com o meu povo. Eu vejo Deus amassando a igreja, porque quando o diabo ele quer se revelar, ele exalta o homem, ele leva o homem no pináculo do templo e mostra as nações, e diz para esse homem: olha, tudo isso eu te darei se me adorares. E quantos têm adorado? Quantos têm se prostrado diante do diabo, diante do que o diabo tem apresentado?
Mas quando Deus quer exaltar um homem, quando Deus quer fazer do homem um grande homem, primeiro Ele amassa esse homem, primeiro Ele quebranta esse homem, primeiro Ele tira tudo que há de ruim dentro dele. É como a uva. A uva, para dar o vinho, ela precisa ser amassada. O azeite, para se ter azeite, é preciso amassar o fruto. A rosa, para dar o perfume, ela precisa ser amassada. O mundo está sendo amassado. A igreja do Senhor está sendo amassada. Se vocês pudessem olhar a igreja agora, o templo agora, quantas cadeiras estão vazias? Eu não tinha vindo à igreja até esse momento. É muito estranho. Nós não estamos acostumados com isso. Ver a igreja do Senhor pregar uma igreja vazia. Uma igreja onde tem só bancos. E a gente olha de um lado e para o outro e a igreja vazia. E conversando com algumas pessoas, quantas pessoas queriam estar aqui sentada hoje, ouvindo essa ministração? Quantos queriam hoje estar aqui, de joelhos dobrados, adorando ao Senhor, e não podem estar? Porque houve um decreto, foi dado um decreto, para que ficassem em casa. E até quero abrir um parêntese: obedeça ao decreto. Toda autoridade, ela é instituída por Deus. O presidente, o governador, o prefeito, é uma autoridade constituída por Deus. Eles têm essa autoridade, e se eles determinarem esse decreto, como filhos de Deus, como cidadãos, nós temos que cumprir esse decreto. Se a ordem é para ficar em casa, aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa. Eu tenho visto algumas pessoas saindo para querer pregar, para querer falar, impondo as mãos, tocando nas pessoas na rua. Você está indo contra uma autoridade. Você está indo contra um decreto que foi instituído por Deus. Pare agora. Vá para a sua casa. Dobre os seus joelhos, porque o Senhor quer falar contigo. Tem muitas coisas que o Senhor quer tratar com você. E não adianta agora você querer ir para fora, para a rua, querer falar desse Deus. Ouça o que eu estou falando. Ouça o que o Senhor está dizendo nessa noite. Não saia de casa. Vá para o seu quarto e ouça a voz do Espírito Santo do Senhor. Então, dentro dessa situação, existem 3 cenários que podem acontecer depois desse acontecimento, depois dessa paralisação do mundo. E os homens de Deus, homens ungidos, consagrados pelo Senhor, eles têm falado essas mesmas coisas, essas mesmas revelações. O primeiro cenário que pode acontecer com a igreja do Senhor, e acredite vocês, é o arrebatamento da igreja. Nós estamos num momento crucial da igreja, no momento em que a igreja, no momento em que os escolhidos, os salvos, aqueles que se arrependeram, aqueles que entregaram a sua vida e têm se mantido fiéis ao Senhor até esse momento, podem ser arrancados dessa terra, num abrir e piscar de olhos. Veja o que as Escrituras dizem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos,
mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Existem várias ideias sobre o arrebatamento. Uns dizem que o arrebatamento virá antes da grande tribulação que há estar por vir ao mundo. Outros dizem que ela virá no meio. E outros dizem que ela virá após a grande tribulação. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas a minha fé, a minha confissão de fé, diz que nós temos que estar preparados para os 3 episódios. Para a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação. E também para a igreja ser arrebatada no meio ou pós a tribulação. A diferença é que, se a igreja for arrebatada antes, Deus está livrando a igreja. E se a igreja passar pela tribulação, o Senhor nos livrará na tribulação. A diferença é que nós sofreremos no meio da tribulação. Nós conheceremos o anticristo. Nós saberemos quem será o anticristo. E esse é o momento de se preparar para sair antes ou para sair no meio. Se nós não estamos preparados para sair antes, nós não suportaremos as coisas que vai acontecer no meio. Os 7 anos que o mundo será totalmente afligido. Satanás terá o domínio sobre essa terra. Ele comandará essa terra durante 7 anos. E a igreja, aqueles que ficarem nessa terra, sendo fiéis ao Senhor, sofrerão muito. E muitos terão que morrer para não perder a sua salvação. O primeiro cenário que aponta esses sinais é o sinal do arrebatamento da igreja do Senhor. O segundo cenário que está sendo desenhado, está muito bem desenhado e que pode acontecer a qualquer momento, é a revelação do anticristo. O cenário de um governo único, de uma moeda universal, a unificação da religião e a revelação do anticristo e a marca da besta. Veja o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixe enganar nem de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, o afastamento, o esfriar da igreja. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembreis de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? O que nós vimos acontecer nos últimos anos? O que estão fazendo com o nome do Senhor? A festa de carnaval no mês passado. Aquelas imagens, aquela adoração. O nosso Senhor sendo arrastado em praça, em rede nacional, aberto para o mundo. Aquele pessoal do Porta dos Fundos, aquela abominação que fizeram em dezembro. Vocês acham que isso ficaria barato? Deus não é um Deus de vingança.
Pelo contrário, Deus é um Deus amoroso, é um Pai. Sabe por que Ele parou? Vocês que são do Porta dos Fundos, vocês que estiveram no carnaval, que aplaudiram aquela blasfêmia, o Senhor está te convidando ao arrependimento. O Senhor está te convidando a dobrar os seus joelhos e pedir perdão. Esse é o momento de o mundo todo se dobrar a um Deus único, a um Deus santo, a um Deus que não tolera o pecado, mas Ele ama o pecador. Um Deus que morreu por mim e que morreu por você. E as pessoas ficam blasfemando desse Deus, ficam tentando difamar o nome desse Deus. Pobres coitados, diz o Senhor. Sou eu quem levanto, sou eu quem tenho o domínio e o controle do mundo todo. Todos os governos estão dobrados. Ninguém pode fazer nada em relação a essa situação. Os cientistas estão trabalhando 24 horas para encontrar uma cura para essa praga, para essa doença. Os governos do mundo já estão entrando em atrito, já não estão mais se entendendo, já não está mais tendo entendimento, até mesmo dentro do nosso próprio governo. É momento de quebrantamento, é momento de se voltar para Deus. Deus está chamando todos, sem exceção. Não importa o que fez, não importa o que você fez, mas o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Quais serão as suas atitudes? Qual será o seu momento, o seu agir a partir de agora? Porque ainda há tempo, ainda há uma solução. Eu estava até conversando com os jovens e conversando lá em casa. Falei com a minha esposa e falei: olha, Deus está fazendo um simulado. Sabe, nas grandes empresas a gente faz um simulado de emergência. Um simulado se acontecer um grande incêndio, se tiver alguma catástrofe, alguma coisa, o que as pessoas vão fazer? Elas vão se juntar e vão correr para um ponto de encontro. E nesse ponto de encontro elas serão resgatadas. É como se Deus estivesse fazendo um grande simulado. Peraí, Deus pensando ali, vamos pensar como Deus, né? Não dá para pensar, mas vamos tentar. Deus pensando assim: não, eu vou fazer uma simulação. Eu vou ver como é que a terra e a minha igreja está preparada. A minha noiva está preparada. Será se ela é aquela noiva que tem o azeite guardado? Ou ela é aquela noiva que está na igreja, mas já não tem azeite? Já lhe falta o azeite, já lhe falta a presença. Fisicamente ela está na igreja, mas o seu pensamento e o seu coração há muito está afastado, há muito está distante. E aí Deus vem com essa simulação, Deus vem com esse simulado, simulando como se fosse um grande arrebatamento, como se fosse já chegado o fim de todas as coisas. Quantos seriam pegos desapercebidos? Quantos ficariam nessa terra? Quantos iriam se martirizar? Quantos iriam nesse momento estar chorando e pedindo ao Senhor mais uma chance, mais uma oportunidade? Mas não se desespere, é apenas um simulado. A porta ainda está aberta, a porta ainda não se fechou. O governo mundial está a ponto de se revelar. A China está dando sinais. A segunda maior potência do mundo, muito provavelmente, se tornará a maior potência do mundo. É uma possibilidade. Se você vê o crescimento nessa queda, o crescimento dos Estados Unidos caiu, está negativo. E o crescimento da China, que era de 5,5%, caiu só 0,5%. Isso diz os analistas comercial.
A China está se rebelando. Anteontem o presidente lá da China declarou que está na hora da China tomar o domínio do mundo. Na convenção do partido lá, se reuniram e ele fez essa declaração. O Bitcoin, a moeda eletrônica, vai tomar conta do mundo. Já não vai mais ter a moeda de papel. Está acabando. Está vindo uma nova tecnologia, a tecnologia 5G, que vai trazer uma série de mudanças. Essa tecnologia vem justamente para os chineses fazer o que eles estão fazendo lá. Saber tudo o que nós estamos fazendo. Controlar todos os nossos passos. E é uma revelação bíblica. Daniel. As pessoas só vão comprar, só vão vender, se tiver essa moeda. O mundo está se desenhando. E essa epidemia é apenas a ponta do iceberg. É apenas o estopim de muito ainda que vai acontecer. Para que o anticristo se revele, ele vai se revelar como o salvador do mundo. Ele vai se revelar como a esperança do mundo. E vai trazer a solução para todos os problemas que o mundo está passando hoje. Nós estamos nesse processo. Pode ser que isso aconteça agora no nosso tempo. Mas eu queria falar de um terceiro cenário. E eu já estou terminando. Que esse cenário é o cenário que mais Deus falou no meu coração. É o cenário que mais está aparente. Não que os outros não estejam, mas o terceiro cenário que eu vou falar agora, ele vai acontecer muito parecido e vai acontecer quase que de mãos dadas com o segundo cenário. O terceiro cenário chama-se a grande colheita. Uma grande colheita, um grande avivamento mundial e derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Um último avivamento, um avivamento que vai, vidas serão transformadas de tal forma. As igrejas nunca ficarão tão cheias e tão lotadas após esse acontecimento. As pessoas que estão lá fora, as pessoas que estão ali com 2 pensamentos, e agora? Elas virão correndo. Tem gente que está com síndrome do pânico. Tem gente que está ali e não consegue dormir. Está com medo, não sabe o que vai acontecer. Quantos que eu tenho conversado e que nunca tinham falado de Deus e hoje pede para eu orar. Tem pedido, olha, ora por mim. Ora por mim. É o Senhor querendo falar com você. E quando a porta da igreja se abrir novamente, corra para cá. Corra para cá. E nós, a igreja do Senhor, precisamos estar preparados para receber esse povo, para atender a ansiedade desse povo. Precisamos mudar o nosso culto. Precisamos mudar a nossa forma de pregação. Precisamos mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de adorar, tanto no altar quanto no banco. Precisamos mudar o nosso jeito. Precisamos nos voltar para o Senhor. Precisamos nós, a igreja do Senhor, se arrepender, dobrar os nossos joelhos e orar, e orar, e orar. Olha o que diz a Bíblia. E Jesus ia passando, Mateus capítulo 9, por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Jesus pede mais discípulos. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pasto.
Então falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi a Ele que mande mais trabalhadores para a colheita. Um grande avivamento. Sabe, e esse grande avivamento não vai acontecer naqueles movimentos, nos estádios lotados, nas arquibancadas lotadas, nas grandes churches, os grandes pregadores da internet, aqueles que arrastam multidão. Ali foi só o começo. O grande avivamento vai acontecer nos lares, nas casas, as famílias. Deus precisou reunir as famílias. O marido reconcilie-se com a sua esposa. A família reconcilie-se com os filhos. Peça perdão para sua esposa, peça perdão para o seu marido, peça perdão para os seus filhos. Perdoe, sente com eles. Quanto tempo você não senta com a sua família para fazer um culto, para ter um momento a sós? Foi preciso Deus parar o mundo para reunir as famílias, para reunir os lares. E esse avivamento vai vir de dentro das casas. E já começou esse avivamento. Eu já estava esperando esse momento. Eu já vinha orando por esse momento. Eu já vinha pedindo a Deus por esse momento. Essa semana, orando na madrugada, eu pedi a Deus que me desse uma revelação, uma palavra. Na terça-feira, pastor, antes do Senhor mandar aquela mensagem e pedir, fazer o convite para que eu viesse ministrar hoje, na semana passada. E os meus olhos fechados, e ali Deus me deu algo como uma visão. Não sei se uma visão, mas sabe quando você está com os olhos abertos, você tenta abrir os olhos, arregalar assim para tentar enxergar mais, não enxerga, né? Mas a gente não está enxergando algo que está longe, distante, você arregala os olhos para tentar enxergar aquilo. E eu de olhos fechados, mais ou menos umas 3, 4 da manhã, orando na presença do Senhor, o Senhor me mostra algo como um homem todo de branco, de pé, ao meu lado. E ali eu fecho meus olhos, volto, viro e vejo esse mesmo homem de branco, mas já em cima de um cavalo branco. E orando ao Senhor, eu pedi: que visão foi essa? Que mensagem, que revelação foi essa? E o Senhor soprou meu coração. Existem 2 revelações nessa visão. O cavaleiro branco começou a galopar. O cavalo branco começou a galopar. E existem duas revelações. A primeira é que o anticristo está para se revelar. Ele sairá para vencer as nações. E vencerá por um tempo, por um momento. Ele irá arrebatar o mundo para ele. Mas também essa revelação me traz o Evangelho, que irá vencer mais uma vez. O Evangelho do Senhor ganhará o mundo, ganhará as nações, ganhará as cidades, ganhará os corações. E o Evangelho do Senhor virá nesse avivamento, virá nesse grande mover do Espírito, nesse grande derramar do Espírito. Olha o que Joel diz, Joel capítulo 2: fazei soar o chofar, a trombeta, por toda Sião, dai o alerta no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. E será um dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando.
como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Eis que o Senhor levanta sua voz à frente do seu exército, como imenso é seu exército. Como são poderosos os que obedecem ao seu comando, como é tremendo o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Contudo agora diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerarei o vosso coração, e não dilacerai os vossos corações, e não as vossas vestes, como de costumes retornai, com todo o vosso ser para o Senhor, vosso Elohim, Deus, porquanto ele é tardio em irar-se, e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e paz, e de arrepender-se, e suspender a desgraça prevista. Sabe quando essa desgraça vai cessar? Quando o mundo entender que é o agir de Deus, o mundo entender que é a mão de Deus. Quando nós abrirmos o nosso coração, quando nós nos esvaziarmos do nosso ego, nos esvaziarmos de si, e nos voltarmos para o Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas, e se voltar para Ele em oração, em louvor e em adoração. Versículo 19: Eis que Yahvé manifestou a sua resposta, anunciando ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite em generosa quantidade, a fim de satisfazer plenamente a todas as pessoas do meu povo. Nunca mais farei de vós objeto de vexame e zombaria entre as nações e pagãos. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Inclusive sobre os escravos serviçais da época, derramarei do meu espírito naquele dia. Aleluia! Glória a Deus, haverá um grande derramar do Espírito do Senhor. Eu creio nesse movimento, eu busco esse movimento, e já está acontecendo na sua casa, já está acontecendo nos lares, um grande avivamento, um grande derramar do Espírito Santo. Essa é a resposta de Deus para o mundo, é a resposta de Deus para a igreja do Senhor. É a resposta para o mundo. Vamos buscar a Deus. Vamos nos converter a Deus. Vamos deixar as coisas de lado. Pare de pecar agora. Abandone o seu pecado. Abandone as coisas que o mundo tem te oferecido. Pare um pouco para pensar. O que você ganhou até aqui? Tudo que você juntou até aqui. Tudo que você tem até aqui é suficiente para tirar você dessa situação? Pegue seus carros, pegue a sua casa, pegue todo o dinheiro que você tem, dê aos pobres, distribua para todo mundo, abandone tudo, deixe tudo. Você vai sair dessa situação? Foi isso que Deus falou ao jovem rico. O jovem rico se aproxima do Senhor e diz: Senhor, o que faço para herdar o teu reino? E o Senhor diz: olha, observa os mandamentos. E aquele jovem rico disse: olha, Senhor, desde a minha juventude eu tenho observado os mandamentos. O jovem rico não era uma pessoa má, mas era uma pessoa religiosa. Era uma pessoa que seguia a religião e não entendia o que Cristo tinha feito por ele. E Jesus disse: olha, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. Sabe o que era tudo daquele jovem? Não eram os seus bens, não era a sua posição social, a sua riqueza. O tudo que Jesus queria daquele jovem era a sua própria vida, era a sua adoração,
era a sua entrega. É isso que o Senhor quer de nós nessa noite, que nós nos entreguemos. Dobre o seu joelho aonde você estiver, reúna a sua família nessa noite e vamos orar a esse Deus, porque Ele trará a resposta. Ele vai cessar essa praga. O nosso Senhor vai cessar essa praga. Vamos adorar a Deus nessa noite. Feche os teus olhos e adore a Deus. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Pai. Oh, aleluia. Há um grande mover do Espírito do Senhor, e Ele está passeando por sobre a terra. O Espírito do Senhor está sobre a terra, está passeando em todos os lares, está procurando vidas e corações que estão abertos, que querem entregar a vida. Você que quer entregar a vida para Jesus, tudo que eu mais quero, entregue a sua vida, entregue o seu coração, entregue a sua ansiedade, entregue os seus medos. Essa praga vai passar, ela vai cessar. Aproveite esse tempo, aproveite esse momento para ter um encontro verdadeiro e genuíno com o teu Deus, com o teu Senhor. Aleluia. Aleluia. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Segure nas mãos dele. Eu seguro em Segure nas tuas mãos do Senhor. mãos. Confio em ti. Ele é a nossa confiança. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. A tua casa é o teu lugar secreto. Aí é onde você está. Faça desse lugar o lugar secreto, o lugar do encontro com Deus, um lugar onde o Senhor vai derramar o Espírito dele sobre a tua vida. Espírito Santo, Espírito Santo do Senhor, vem sobre a tua igreja, meu Deus. Sopra sobre os quatro ventos, sobre os quatro cantos desse mundo. Traga esse grande mover. Aviva a tua igreja, aviva os teus filhos, meu Pai. Estamos prestes de uma grande colheita. Tua presença, Almas se renderão ao Senhor, vidas se entregarão a Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. eu seguro Oh, em aleluia. tuas mãos. Aleluia. Confio Aleluia. em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, Nesse no momento, lugar secreto. Aos Tira teus esse pés momento. me rendo, Tira esse pois a momento. tua glória Vamos orar. quero ver. Vamos orar. Eu quero pedir ao pastor Wallace que ore pela igreja, que ore por nós nessa noite. Pastor, Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi ministrada aqui. O Senhor está falando com a igreja, o Senhor está falando conosco. É tempo de refletirmos, é tempo de voltarmos para o Senhor. Os sinais estão evidentes, a terra clama, Senhor. E que essa palavra que foi ministrada de uma maneira tão extraordinária, que ela venha fazer mudança em nossos corações. Senhor, este homem, essa mulher que foi tocado por essa palavra, que ele venha despertar, que ele venha entender que o Senhor falou com ele nessa noite. Essa pessoa que está afastada do Senhor,
Ou essa pessoa que está na igreja, mas mesmo estando na igreja, está tão distante de Ti. Que essa noite seja uma noite de reconciliação, que seja uma noite de conserto, Senhor. Que essa noite seja um marco em nossas vidas. Senhor, eu abençoo este homem, eu abençoo essa mulher, essa família, essa pessoa que está preocupada também com essa situação. Às vezes perdeu o emprego, ou não sabe de onde virá o recurso. Senhor, renova ela, fortalece ela nessa noite, vá de encontro, Senhor, restaura as forças, Espírito Santo. E nós nos consagramos a Ti, colocamos as nossas vidas, a nossa família, o nosso ministério, tudo no Teu altar, e confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Só o refrão para a gente terminar. Você que orou com a gente, agora cante esse refrão para a gente terminar o culto. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, Senhor? Onde eu te encontro, no lugar secreto. Cante isso. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Muito bom, muito bom. Ainda de pé, a gente vai orar, encerrando o culto. Quero agradecer o presbítero Dalto por ter sido boca de Deus para nós. Que o Senhor continue te usando. Quero agradecer o louvor, pessoal da mídia que estão abrindo mão de um tempo para nos servir, pessoal. Esse pessoal chega aqui mais cedo para preparar tudo para a gente. Hoje nós temos a internet, esse instrumento que nós podemos chegar até a sua casa. Fica o meu convite para você, sexta-feira, estar aqui conosco às 19h30. Daqui a pouquinho o culto se encerra, mas o link continua. Compartilha para a gente alcançar mais vidas. Nós vamos orar, vamos falar com Deus, tá? Só que repetindo aquele aviso nosso, você que é dizimista e ofertante fiel, no sábado e no domingo e às terças-feiras, os tesoureiros estão aqui, tá joia? Vamos orar, vamos falar com Deus, entregando esse culto nas mãos dele. Senhor, obrigado pelo culto, pelos louvores, pela palavra, pelas orações, por tudo que o Senhor fez conosco nessa noite. Senhor, nós entregamos esse culto no teu altar. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. E obrigado, Pai, por o Senhor ter falado conosco mais uma vez. Nós te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. E quem está do seu lado aí na sua casa, tua esposa, teus filhos, dá um abraço, dá um beijo, tá? Deus abençoe. E até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Vá com Deus. Um abraço.